A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de José, que é linda e maravilhosa. Hoje já estamos no último capítulo, 50. Amanhã terminaremos esse capítulo. Vamos falar do 1 até o 14, do sepultamento de Jacó. Eu coloquei Deus faz tudo perfeito. Por que Deus faz tudo perfeito? Porque todo aquele sofrimento de José, eu acredito que em algum momento ele achou que não ia ver mais o pai. Mas ele passou 17 anos com seu pai. Seu pai viu toda a honra de Deus na vida dele. Seu pai, mesmo na velhice, viu que Deus cumpriu o que tinha mostrado em sonho. Porque Deus é fiel. Não se preocupe com idade. Não se preocupe com o que você está vivenciando. Porque o que Deus promete, quando é Ele, se cumpre. Independente da idade. Amém? Lembre-se que Deus é perfeito em tudo. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto, porque ali Jacó partiu para o céu. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai, assim eles fizeram. Você veja como a Bíblia é verdadeira. Até hoje se embalsam, né? Quando um parente vem de São Paulo, tem que passar pelo menos 24 horas aquele corpo. Dependendo da situação, da saúde, se a doença, se espera pelo parente. Veja como a Bíblia é verdadeira. Naquela época já tinha isso. E era 40 dias porque era muito tempo o enterro, velando a pessoa, o defunto, porque fazia parte da cultura. E tem lugares ainda hoje que é assim. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. Os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os seus altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: faça o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. O que eu acho interessante é que os próprios egípcios passaram 70 dias. Sabe o que é isso? Honra a José. José era um servo fiel. José tinha toda a responsabilidade ali no palácio. José era vaso de honra. Não era só porque ele era governador, porque ele era fiel a Deus. Lute para ser vaso de honra. Vaso de honra na dor chora, mas está perto do Senhor. Vaso de honra na enfermidade tem fé e espera no Senhor. Vaso de honra fica feliz, mas fica firme com o Senhor em qualquer situação. Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. Ele pediu para que aqueles funcionários fossem passar essa mensagem para o rei. Olha a resposta do rei. O rei respondeu: vá e sepulte seu pai, como ele fez você jurar que eu faria. O rei aqui representa o grande rei, o Senhor dos senhores. O Senhor diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Ele passou tudo o que tinha acontecido, que o seu pai pediu ao rei. Por quê? Porque a gente tem que andar com a verdade. Porque a gente tem que pedir permissão às pessoas que estão acima de nós. E Deus honra. Assim, José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei e os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Veja que as autoridades ligadas do palácio foram com ele. Ele era um governador. Foi um enterro de honra, né? Cheio de honras militares. Foram também as famílias de José, os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, como eu já falei, os líderes, os irmãos de José, e deixaram na terra de Gozem somente as crianças pequenas, as ovelhas e as cabras e o gado. Também foram homens, cavalos e carretas, de modo que o grupo era muito grande, porque José era governador. E ali toda aquela carruagem, né, de honras militares, a gente sabe que quando morre uma autoridade tem fogos, né, atiram, faz toda aquela cerimônia. E José era esse homem de honra. E os irmãos dele presenciando tudo. Não adiantaram fazer mal nenhum a José, porque Deus transformou todo o mal em bênção. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento
num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 70 dias. Já pensou? Mas foi outra cerimônia. Uma cerimônia digna de um servo de Deus, Jacó. Jacó morreu, mas com tanta honra, porque Deus estava naquele negócio, porque Deus abençoou até depois de morto. Veja a grandeza, a fidelidade do nosso Deus. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso, usaram naquele lugar botaram o nome daquele lugar de Abel Misraim, quer dizer o luto, né? Assim os filhos de Jacó fizeram com seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles o levaram seu corpo até Canaã e sepultaram na caverna de Mequipela, a leste de Maré, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Sabe, eu noto assim a grandeza, a fidelidade, o poder, a bondade de Deus. Porque José passou por coisas tão terríveis, mas era só um aprimoramento. Era um trabalhar de Deus para uma grande vitória. Eu não sei o que você está passando, mas lembre-se que Deus faz tudo perfeito. Passa dando glória, não pensa nem por sonho em sair da presença de Deus, que Ele tem honra para você. Aqui eu vou falar de outro homem idoso, como eu falei de Jacó, né? Que não tem idade para ser honrado. Ele, depois de velho, passou 17 anos com seu filho José. Olha, as promessas que Deus faz se cumprem. Não te preocupa com tua idade. Não coloca isso como obstáculo, ou enfermidade, ou dificuldade, não. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Agora é no tempo certo. Aqui em Lucas 2, do 25 ao 35. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom, piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Veja que Simeão era idoso, mas o Espírito Santo estava com ele. Não existe idade para o Espírito Santo estar conosco. Não existe idade para que o Espírito Santo não cumpra as suas promessas. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Ele já era velho, mas a promessa estava de pé. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Simeão pegou o menino no colo e levou a Deus, e ele disse: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já pode deixar este teu servo partir em paz. Veja que Deus tinha feito uma promessa a ele. E ele naquela idade estava com grande, o mestre da humanidade, o salvador do mundo no seu colo. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Deus prepara. Deus prepara a salvação para a minha família e para a tua. Deus prepara a vitória para nós. Deus nos surpreende. Não olhe para as dificuldades nem para a sua idade. Uma luz para mostrar o teu caminho e a todos os que são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel e todos aqueles também que não são judeus. Deus fez uma promessa a Simeão e agora, na idade avançada, ele cumpriu. Não olhe os obstáculos. Entenda que Deus prometeu a Jacó, Deus disse através de sonho a José o que ia fazer e fez. E Jacó, antes de morrer, já na velhice, passou 17 anos com José. José enterrou ele com todas as honras militares. Agora aqui Simeão, de idade, viu o menino Jesus e colocou ele no colo. Porque não existe idade para Deus não cumprir seus propósitos, nem que seja qual for o atrapalho. Lembre-se que José teve muitos atrapalhos dos seus irmãos, mas só empurraram para a vitória e para o lugar certo. O Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Lembre-se, Deus faz tudo perfeito. Descansa no Senhor. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.